Advogada, você está com cumprimento de sentença provisório de alimento sob o rito da prisão em andamento, baseado em uma decisão interlocutória, e agora saiu a sentença que aumentou o valor da pensão. Será que você precisa dar entrada em um novo cumprimento? Precisa de uma nova citação do devedor? Pode cobrar o retroativo ali mesmo naquele cumprimento que você já deu entrada? No vídeo de hoje eu vou te dar o passo a passo processual para você não errar nessa transição de cumprimento de decisão provisória para cumprimento de sentença, a fim de garantir que a sua cliente receba os valores, as diferenças o mais rápido possível. A primeira coisa a se entender é que a decisão interlocutória que fixa os alimentos provisórios, ela tem eficácia imediata. Isso quer dizer que não é preciso aguardar o fim do processo para executar os alimentos fixados liminarmente. Foi dada uma decisão liminar hoje, fixando os alimentos, com vencimento todo dia 10 de cada mês. O genitor foi devidamente citado e não fez o primeiro pagamento na data correta, então o advogado já pode entrar com cumprimento daquela decisão, cobrando aquela parcela em atraso e as demais que se vencerem ao longo do processo. E ao final do processo nós teremos uma sentença fixando os alimentos definitivos. Mas o fato de a sentença substituir aquela decisão liminar não significa que você precisa pedir a extinção do cumprimento em andamento, daquele cumprimento baseado na decisão interlocutória, e não precisa entrar com outro baseado na sentença. Não, você não tem que fazer isso. Basta continuar com o cumprimento que já está em andamento. Você deve peticionar nos autos, nos autos de cumprimento, informando a prolação da sentença e o novo valor fixado. Valor este, inclusive, que deve retroagir a data da citação do devedor lá na ação de alimentos. E nós temos a súmula 621 do STJ que diz exatamente isso. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem a data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. E mesmo sem o trânsito em julgado, a sentença de alimentos produz efeitos imediatos. Isso quer dizer que ela pode ser executada desde logo, independente do prazo recursal ter acabado ou de existir uma apelação pendente de julgamento, por exemplo. Não tem necessidade de nova citação pessoal do devedor, porque ali tem um advogado habilitado nos autos e essa intimação para pagar a diferença do valor, considerando o valor fixado na sentença, vai ser feito na pessoa do advogado. E então basta a intimação do devedor na pessoa do advogado para que isso aconteça. Vamos a um exemplo prático, acompanha comigo. Num processo de alimentos foi dada uma decisão fixando alimentos provisórios no valor de R$1.000 no dia 3 de fevereiro de 2025. O genitor ficou sem pagar o mês de fevereiro, março e abril. E por isso você, advogada, ajuizou o cumprimento daquela decisão sob o rito da prisão, cobrando esses 3 meses de atraso. Só que o processo foi se enrolando, o juiz demorou para dar o despacho determinando a intimação para pagamento, a secretaria demorou para cumprir com aquele despacho e, de repente, em dezembro de 2025, sai a sentença fixando os alimentos definitivos em R$1.500. Quer dizer que dos alimentos provisórios para os alimentos definitivos tivemos um aumento de R$500 que deverá ser cobrado ali naquele cumprimento. Então, considerando que o genitor está sem pagar a pensão desde fevereiro de 2025 e continuou sem pagar até a data da sentença, ou mesmo com a sentença ele não está pagando o valor, o que o advogado deve fazer? Primeiro, você vai verificar com a sua cliente se aquele valor foi adequado, se vai ser necessário entrar com recurso de apelação para tentar majorar os alimentos definitivos, e você vai verificar também se constou lá na sentença a data de pagamento e o índice de correção monetária. Se não tiver essas duas informações, é bom que você apresente embargos de declaração para que o juiz conste esses dados na sentença. Mas com relação ao cumprimento que já estava em andamento, você deve fazer uma petição para apresentar o valor atualizado da dívida com base na sentença. O novo valor, como eu disse, deve retroagir a data da citação, a citação do genitor lá naquele processo,
de alimentos. Nessa petição você vai comunicar se já ocorreu ou não o trânsito em julgado da sentença, vai informar o novo valor, inclusive juntar a sentença no processo de cumprimento. E para o cálculo da dívida, você vai fazer uma tabela considerando o novo valor da pensão fixado na sentença. E atenção, nesse exemplo que eu te dei agora há pouco, que estão sendo cobrados os 3 meses pelo rito da prisão, devem entrar no cálculo também os meses que se venceram ao longo do processo. E assim, o devedor, em regra, só vai se safar da prisão civil se pagar todos os meses em atraso, não somente os 3 meses originários, mas todos os que se venceram ao longo do processo de cumprimento. O STJ, inclusive, já tem entendimento consolidado no sentido de que o pagamento parcial da dívida não afasta a possibilidade de prisão civil. Se essa dica prática te ajudou a entender como que funciona o cumprimento de sentença, então deixa um comentário aqui embaixo, isso ajuda o meu trabalho. E se você quer dominar todas as técnicas de execução de alimentos, tem o link aqui para você conhecer o meu curso prático em ação de alimentos.